No capítulo anterior, nós vimos o fim da batalha no hospital, com o Jojo finalizando o Bob Jean com uma gota na cabeça e levando a Luluzinha junto deles. E agora, com um novo objetivo, conseguir fazer toda a dívida do Howler e ir direto para a conta deles. E agora, um mês depois, finalmente chegou o capítulo novo. Dessa vez, um capítulo mais calmo, mas que a partir daqui, o Império de Aka Howler começa a desmoronar. E seu desespero lança 3 novos inimigos bizarros para cima do grupo, e com um deles tendo um dos instantes mais estranhos que eu já vi. Mas antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também vou deixar o meu canal de lives e minhas redes sociais aqui na descrição para quem quiser seguir. E agora fiquem com o vídeo desse capítulo pica. O capítulo começa mostrando o funcionário do Banco Dolphin em sua sala, aquele mesmo que tinha sido baleado no hospital. Ele ficava tranquilamente jogando minigolf e bebendo alguma coisa e se sentando em sua mesa enquanto cantarolava. Ele faz uma chamada de vídeo com sua esposa que estava bem triste por ele ter que ir em outra viagem de emergência e não ter tempo para passar com ela, mas ela diz que vai o desculpar se ele disser as palavras mágicas de sempre. O homem fica tenso sem lembrar quais palavras eram e sua pele começa a rachar estranhamente. Ele não se lembra bem quais são as palavras, mas diz, "Eu te amo, querida." Mas na realidade, as palavras eram, "Minhas regiões inferiores apontaram pro outro lado, biscate." Porra, que vergonha dizer isso. Mas, por sorte dele, uma funcionária entra na sala falando que tinham convidados no saguão esperando por ele, salvando daquela situação esquisita. Ele sai de lá dizendo que nem sabia que havia tido um tiroteio no hospital. Enquanto isso, os convidados eram na verdade o resto do grupo, que ele dizia serem os filhos dos parentes dele. Eles caminham pelo prédio enquanto olham para os quadros de outros CEOs na parede, e ele diz que parece que é um banqueiro foda. Mas na realidade, esse não é aquele funcionário do banco, e sim o Charming Man usando seu stand para se passar por ele. A Dragona pergunta se ele já alterou a senha de segurança e que agora eles precisavam se preparar, já que onde o Howler iria depositar o seu dinheiro seria na conta deles. A cena então muda pra dentro da boutique Iko Iko da Mary May, com a Luluzinha junto deles. Ela chama a garota pra se sentar perto dela, enquanto o Sag tá irritando ela falando sobre The Walking Dead e que vão transformar ela em carne moída por quase ter matado ele. Ela não parece se importar muito com aquele surto do Sag, e o Jojo diz pra ela obedecer e ir até a mesa. Mary May pergunta qual que é o nome daquela menina mesmo e começa a dizer sobre os crimes que foram cometidos, como fraude e evasão fiscal, e que deixar aquela menina na boutique tá custando uns $3.000 por dia, já que ela só bebe água San Pellegrino e fica querendo comer bife de wagyu acebolado. E essa chatice da Luluzinha acaba me lembrando um pouco da Trish. E enquanto isso, o funcionário do banco também estava sendo mantido dentro da boutique, custando mais $2.000 diários da Mary May, e que se aquilo fosse descoberto, o marido dela se divorciaria dela e ela perderia o seu cargo de diretora da escola. Basicamente, eles foram pegar dinheiro e trouxeram foi mais despesa para Mary May, mas ela pede para Luluzinha a responder direito, que assim ela ficaria o menor número possível de dias lá. E então pergunta se eles passaram informações pro Howler, e puta que pariu o tamanho dessa mulher. A Luluzinha começa a chorar lembrando da morte do agente Bob Jean, e que ela era a única pessoa que sabia de tudo o que tinha acontecido naquele hospital. Com isso, a Mary May não precisava se preocupar, então perguntava sobre a lava. Ela pergunta há quanto tempo o Howler estava procurando por aquela pedra, mas a Luluzinha diz que o trabalho deles era só procurar quem tinha mexido nas escrituras. Mas de repente, ele tinha ligado perguntando sobre a lava. A Mary May ficava pensativa por um instante, mas como a bolsa do funcionário do banco tinha sido atraída, então a lava estava do lado deles. Mas por outro lado, agora ele tinha tomado a consciência de que a fortuna dele vai desaparecer em breve. Então ela decide falar como que o mundo real funciona. Quando alguém muito rico fica encurralado, a moeda de troca vira violência. Essa é a especialidade deles. Mesmo que a princípio tentem resolver de forma pacífica, a ganância nunca termina de forma agradável. Mas o mais importante agora é que o perigo só vai aumentar cada vez mais. Então, precisam estender o tempo e não serem perseguidos por até 7 dias. E agora, eles precisam cobrar o Howler, tirar tudo que ele tem e deixar seu corpo e mente impotente. E para isso, eles vão ter o prazo de 1 semana. Eles olham para Mary May parecendo mais aliviados e então saem da sala, enquanto a Luluzinha fica assustada se perguntando que tipo de pessoa que eles são. A cena então muda pro Aka Howler dentro de um carro, só aproveitando gotejando kombu na língua junto com uma amante do lado. Mas ele nota algo estranho pela janela. E é aqui que o capítulo começa de verdade. Por algum motivo, o carro tinha parado e ele começa a fazer uma birra lá dentro e gritar pro motorista acelerar. Ele dizia que o cara estava demitido chutando o assento dele e que vai garantir que ele vai ficar desempregado pro resto da vida. A mulher do lado fica assustada vendo aquilo e o Howler já liga putazo pra alguém dizendo que agora vai comprar aquela estrada. Mas do lado de fora tinha uma multidão furiosa com ele, batendo no carro, xingando, mandando ele embora do Havaí.
Lá fora, um repórter fazia uma entrevista falando que a família Howler usou a conexão com a indústria armamentista para adquirir as terras da encosta norte do Monte Hualalai. Vendo isso, o Aka Howler sai puto de dentro do carro dizendo que é mentira e o povo irritado ameaça arrancar os membros dele. Mas como o estado iria recuperar a encosta norte, a companhia Howler logo iria para falência. Eles começam a entrevistar o Aka, que diz que aquilo é um bando de mentiras, nunca tiveram evidências de que a empresa se envolveu com a indústria armamentista. Mas enquanto fugia, um velho apareceu chorando e dizendo como o filho dele morreu agonizando por ter perdido os braços e as pernas pelas supostas armas que a empresa criou. Mas a advogada que ele tinha contratado entra no meio e impede os civis de avançar, dizendo que quem passar daquela área vai tomar uma sentença de 3 anos ou vai ser multado. O Howler, vendo seu império começar a cair, se esconde dentro do estacionamento da sua propriedade, se perguntando que merda era aquela. Ele começa a pensar sobre como é da 8ª geração de sua família desde que vieram da Itália, e por isso seu nome seria a letra H, mas que na pronúncia italiana ficaria como Aka. A encosta norte do Hualalai é sua terra, eles têm permissão da família real por gerações, mas que agora essa gente fudida queria obrigar ele a sair de onde nasceu. Mas então, de repente, sua advogada e mais 2 pessoas entram lá onde ele estava. Essas pessoas começam a falar completando a frase um do outro. Para eles, o que realmente importa é se a empresa ir à falência e perder todo o dinheiro se os boatos se tornarem realidade. O Howler olha para essa gente esquisita sem lembrar que já tinha contratado eles, mas então eles são apresentados. Primeiro, temos o bombeiro Ningbo, o mais intimidante. A segunda é Laen Shabeng, uma policial. E a terceira, e que já foi apresentada, é a advogada Kay West. Mas não é referência a Kanye West. Esses 3 nomes têm algo em comum bem interessante que eu vou falar mais pra frente. Eles revelam pro Howler que o agente Bob Dean estava morto, e que além disso, ele era um amigo deles. Kay West diz que encontraram um corpo no hospital onde vários pontos estavam alagados, e pela posição que o corpo tinha ficado, não dava pra dizer ao certo como ele foi atacado. Ningbo completa dizendo que a ferida passou do topo da cabeça do Bob até seu pescoço, e que em outras palavras, o culpado ou os culpados eram usuários de stand. Os 3 perguntam quem ele estava perseguindo, o que ele estava investigando e por que deram permissão para atacar. O Howler chama a advogada e resolve conversar com ela. Ele espera um trabalho profissional de todos eles, também perguntando se eles conhecem a Luluzinha, e que o objetivo deles seria usar suas habilidades para recuperar ela. Ele finaliza dizendo que o trabalho deles é proteger o interesse da empresa, e não tem nenhuma intenção de falar sobre o que o agente Bob estava fazendo. Mas enquanto falava, a policial Laen Shabeng dava uma estranha risadinha. De seus óculos, várias criaturas pequenininhas parecendo larvas começam a surgir, quase cobrindo ele. Aquele então seria o seu stand, criando o que parecia um mapa de GPS a partir das larvas. Kay West diz que parece que há um no corredor, e mesmo que tentasse se esconder, se houver uma localização onde alguém tenha medo, eles saberiam. Os 3 agora iriam encontrar a Luluzinha ou o culpado do assassinato, já que podem criar uma espécie de mapa com uma localização. Antes de sair, Kay West diz ao Howler que aquelas coisinhas no óculos de Laen Shabeng são nematóides, que ela cria como bichinhos de estimação. Eles conseguem sentir o odor do estresse e do medo dos seres vivos. E com isso, eles criam um mapa a partir desse cheiro com a localização da pessoa. Para eles, os medrosos sempre serão os perdedores. E para finalizar, ela diz ao Howler que é melhor não ter medo ou se acovardar. Afinal, eles iriam proteger ele e os interesses da empresa. Mas ela tinha se esquecido de dizer uma coisa. No hospital, não tinha imagens ou capturas das câmeras, afinal o SAG usou seu stand para apagar elas. Mas rastreando o histórico de buscas do Bob Dean, eles viram que ele acessou o registro das Forças Armadas e procurou por uma pessoa. E essa pessoa era Paco Laborantes, o único membro do grupo que eles tinham encontrado a identidade. E a partir daí, o capítulo termina. Então, esse foi um capítulo muito interessante. Não foi aquele épico cheio de batalhas, mas agora a gente sabe quem são os vilões do próximo arco. Eu só tava esperando que do último capítulo que eles falaram que iriam pro banco, iria ter todo um episódio deles se preparando, indo lá, mas só começou direto lá de dentro. Diferente das outras partes, que tem um começo mais lento e um final mais acelerado, Jojo Land está sendo meio que o contrário. Parece que o Araki quer colocar muita coisa na história e tá com medo de não dar tempo de encaixar tudo. Mas agora, falando sobre o principal. Por algum motivo, aqueles 3 novos inimigos me passaram um pouco de medo, principalmente o Ningbo com aqueles olhão estralando. Sinceramente, eu acho que dentre os 3, ele que vai ter o stand focado em batalha. Aí eu falo isso e acaba que o cara vai ter um stand fofinho que nem o Demate Kudasai. Enquanto isso, a Laen Shabeng é quem toma conta do rastreio. Pra quem ficou confuso com aquele possível stand dela,
Pelo que mostrou e o que eu entendi, ele parece conseguir controlar aqueles nematóides. Eu chuto que é como se fosse o Riquiel, aquele filho do Dio, mas que nesse caso são larvas. Elas sentem o cheiro do medo e da tensão e com isso elas criam um mapa para encontrar a vítima. Por isso que nos óculos formam como se fosse um GPS, localizando a pessoa que tá com medo ou estresse, que naquele caso podia ser o Howler, já que tava dando pra ver que ele não tava legal, ou a galera lá fora, que tava putaça com ele. Sinceramente, pra mim isso foi mais específico que os stands de JoJo, e eu curto pra caralho isso. Mas agora, falando sobre a questão do nome deles. Ningbo é uma cidade localizada na China. Laem Chabeng é um município lá na Tailândia. E Key West é uma cidade lá da Flórida. Você pode estar pensando, ué, as referências deixou de ser música e agora virou aula de geografia? Mas essas três cidades têm algo em comum bem interessante. As três são cidades portuárias. Cidades que são responsáveis pela atividade de importação e exportação por navios. Isso claramente não deve ser uma coincidência. O Araki deve ter pensado em alguma coisa por trás disso. Mas dos três, a minha favorita foi a Laem Chabeng. O Araki simplesmente desenhou uma policial calva que se veste que nem uma mulher da zona. Simplesmente perfeito. E por algum motivo ela me deu um puta déjà vu também. Quando eu bati o olho nela, eu tive uma sensação muito grande de que eu já vi essa personagem. Mas agora a Key West, que eu não sei muito bem o que esperar do stand dela. Ela pra mim tem cara de que teria algo como um stand de arma, tipo como o Bob Jean. Mas como já apareceu, eu duvido muito. Mas então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e Feliz Natal pra todo mundo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichota eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter pica, seu filho da bundinha. No bafando e carniça.